tô tirando alguns lá, mas assim, não é fácil não, viu? Porque na hora não tinha duas bacias ali, fica muito junto, né? E aí fica ruim de puxar, né? Nossa, terrível, né? Sofrimento, mas vamos ver o que que vai dar, né? Fez manual, Hermínio? Foi. Eu nunca tentei fazer manual. Pois é, essa é a terceira vez. Na verdade, a primeira eu não consegui tirar o sêmen do macho, né? Os ovos da fêmea foi tranquilo. Aí na segunda vez eu consegui, funcionou assim, consegui tirar dos dois, só que fungou tudo, simplesmente. Eu não sei, alguma coisa na água, enfim, eu mantive a mesma água, né, do aquário, e como eu fiz dessa vez também, né? E vamos ver. Agora essa é a terceira vez. Todas as outras vezes eu fiz via Aguapé, né? Mas, ô Emílio, essa questão da desova, essa fêmea era uma fêmea mais nova ou mais velha? Ela tem uns 2 anos e meio por aí. Ah, não, então ela ainda é uma fêmea média, ela ainda não é uma fêmea grandona, não. Olha, mas é ovo demais, Mário. Eu Eu larguei sei. nela muito, eu não tirei, não. Larguei, falei, não tem condição, vai encher esse fundo aqui que eu não vou nem conseguir enxergar, diferenciar um ovo do outro. Não, não, mas então dois macetes aí. É, É, o primeiro foi esse aí, que nas primeiras eu também já fiz isso aí. Eu estou perguntando se a fêmea era mais nova ou mais velha, porque quando é fêmea mais velha, que vai produzir aí 3.000, 4.000 ovos, se é. você vacilar e der uma espremida num lugar só, faz uma montanha de ovos, A aí você vai montanha, perder tudo. Aí, pois é. aí você vai perder tudo. Pois é, E e o outro macete é o seguinte: é, quando você for tirar os ovos de uma fêmea, tira até o final, mesmo que você coloque em outra vasilha e jogue fora. Por quê? Quem me ensinou isso foi o Fuji. Os machos vão deixar ela em paz. Se tiver resto de ovos ainda, eles não vão dar sossego para ela. E se você der uma limpada geral nela, aí eles param. E aí o negócio para, fica né? sossegado. E uma coisa que o Mauro me ensinou que é legal é o seguinte: por exemplo, eu coloco a fêmea nessa mão, na mão esquerda. E aí você usa a cauda para espalhar os ovos, para não deixar ficar amontoado. Sim. Essa semana, quando o Mauro encontrou esse trabalho, e aí eu estou trazendo ele aqui só para poder fazer uma citação, né? Porque é um trabalho de 1900, publicado em 1910, de um congresso em Washington em 1908. Então, onde eles trouxeram. Isso aqui parece que é muito mais assim, tipo uma ata do que aconteceu no Congresso, né? E um histórico, escreveram alguns capítulos, alguma coisa assim, e lendo os textos é muito legal, né, Mauro? Porque fala do critério de seleção, fala da forma como eles criavam os filhotes, fala. Tinha TPA há 100 anos atrás, né? Tinha TPA, fala deles criando cultivando água com água verde para criar os filhotes e tudo mais, e na falta de água verde vai na gema de ovo e por aí vai. Eu esse ano fui muito feliz com a gema de ovo intercalado com artêmia, cuidando, claro, com as dicas de você sobre a água, né? Ah, não, com a Artemia é outra história, né? E uma coisa que o Mauro chamou atenção foi a qualidade das imagens do trabalho, né? Eu acho que a gente não tem muito o que comentar nisso aqui, não, mas só para poder dizer que esse trabalho vai estar listado aqui na descrição desse vídeo. E essa é a Ah, forma que a gente. se Oi? bem que a Roberta e a Rosana conseguem fazer uns desenhos bons assim. Opa, obrigada pela Sem dúvida. confiança. Não, mas o que me Olha chama a que maravilha esse atenção peixe. especificamente nos quírios é porque, assim, são séculos e aí a impressão que eu tinha quando eu sabia menos ainda do que sei hoje
A impressão que eu tinha, assim, são séculos fazendo a mesma raça, então, assim, os peixes são todos iguais, né? E à medida que você vai convivendo com os químios, apesar de ser séculos e a raça é praticamente a mesma ali, com poucas mudanças morfológicas e tudo mais, nos químios, quase que nenhum peixe é igual ao outro, né? Mesmo com uma fixação de séculos, mesmo com uma seleção e um critério de seleção bem definido, os peixes são individualizados e são indivíduos um completamente diferente do outro, mesmo dentro de uma mesma ninhada, a partir de cruzamentos dentro de uma mesma raça. Não, só comentando as imagens realmente lindas. As ilustrações dos Kings, maravilhosas. O Mário estava citando do evento, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos. O japonês que veio, né, ele era diretor do Instituto Imperial de Psicultura no Japão. E ele veio fazer uma apresentação sobre Kingo lá no Japão. Então, ele traz, né, as raças oriundas da China, descrevendo como foi, e os cruzamentos que foram feitos depois no Japão para criar as raças japonesas. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, que até comentei com o Mário, se nós imaginarmos que esse livro, o evento foi em 1908, publicado em 1910, quando você vê a imagem do que é o Uranchu, que eles já chamavam de Iranchu naquela época, lá no Japão, né? Aquilo ali é um cabeça de leão. A morfologia corporal não é de Iranchu, é do cabeça de leão, que era o primitivo, o antecessor do Uranchu. Então, de 1910 para cá, o quanto que houve de evolução morfológica para o Uranchu moderno. Para mim, achei isso fantástico, em função da ilustração. Você vê aí o peixe, a linha de dorso dele é praticamente reta, é um cabeça de leão, que é o que veio da China para o Japão. E lá os japoneses foram selecionando as características que os agradavam mais para chegar no Uranchu de hoje, né? Que é o Uranchu moderno, com aquela curvatura de dorso, a morfologia da cauda, parará. E os outros cruzamentos, inclusive, que eles apresentam das raças que foram criadas no Japão, embora não tenha apresentado todas, apresenta algumas, que naquela época, né, era isso daí, que tinha raças que nessa época estavam em construção, como é o caso do Tossaquim. O Tossaquim é bem recente. E outro aspecto que eu achei muito curioso, mas muito curioso, no processo de preparação dos tanques deles lá para a produção de plâncton, parará, a utilização de fezes humanas. Não sei se o Mário atentou para esse detalhe. Sim. Usar, é recurso, né? Recurso para adubação dos tanques. Existem vários trabalhos científicos mostrando o uso de urina humana para a produção de dáfnia. Não sei se vocês já viram isso. Não. Mas tem. Então, cada local, né, as pessoas usam os recursos que têm. É uma questão de trabalhar. É simples. Vamos voltar um pouquinho, relativamente em termos de Brasil, quando se começa a fazer a criação consorciada de suíno, onde entre aspas, né, chiqueiro, né, a pocilga, fica em cima do tanque, para os dejetos já caírem diretamente no tanque, adubar e ter o peixe, coisa que é usado lá na Ásia de, né, muito tempo. Então, cada região, as pessoas que tiveram percepção e sensibilidade para, né, desenvolveram recursos, utilizando os recursos locais para poder conseguir resultado. É a grande capacidade de versatilidade humana de pensar, de construir. Isso é bacana. Eu gosto muito do aspecto histórico. E esse livrinho, que na realidade é uma publicação científica, que foi depois transformada nesse livrinho, em função já de perda de direitos autorais e tal. Eles estão fazendo isso nos Estados Unidos, inclusive com várias obras. E como isso daí tinha um valor muito interessante para a PET, eles fizeram um livrinho. Você acha, inclusive, o livro para comprar, tá?
Se vocês entrarem com o título no buscador, né, na internet, vocês vão achar esse livrinho para ser comprado, se quiser. Impresso já, encadernadinho, direitinho. Me parece que foi feito porque há uns 5, 7 anos atrás, que começaram a fazer essas edições. Esse é mais antigo, né? Esse é mais antigo. Mas estão fazendo de diversas publicações lá do passado, estão fazendo isso agora. Bem interessante. Outra raça que chamou atenção, Mauro, que você sempre fala, é o Ryukin, né? Mas esse era o Ryukin da época. Então, você sempre fala isso, a questão da cauda e a questão Sim. do ramp menos proeminente, igual é hoje, né? E durante um bom tempo, esse era o padrão do Ryukin chinês, que os japoneses aumentaram a corcundinha do bicho, né? E depois voltou. Houve todo o intercâmbio de peixes entre China, Japão, China, e o aprimoramento para o Ryukin moderno, como é o caso do telescópio, o Demikin. Se a gente olha a imagem do Demikin, aí também é peixe longo, o Oranda é peixe longo, né? Então, esses encurtamentos que foram sendo selecionados nas mutações, né, levaram a peixes mais curtos, mais compactos, inclusive de caudas curtas, porque o que era apreciado lá naquela época era preferencialmente peixes de cauda longa. Esse aí da ilustração parece um fanteio, né? É, Parece um fanteio. para um fanteio atual, né? É um fanteio atual. Muito interessante isso. Na realidade, ele se aproxima hoje muito ao Atonai, né? Ele se aproxima ao Atonai, que foi o cruzamento do Akin com o Ryukin, que aí essa raça é bem mais recente, né? E leva a esse padrão, um peixe mais alongado, de nadadeiras longas e tal. Porque o foco, inclusive, principalmente em termos de Japão, né, era peixes para tanques, para serem vistos por cima. Então, o interessante era caudas longas, que eram chamativas. Já na China, a visão lateral foi muito mais cedo do que no Japão. O próprio É isso, Tosaki, né? Foi feito para ver por cima, para ser visto por cima, por causa da... exatamente. Ele visto lateralmente é feio, fica um negócio esquisito, muito estranho. Não fica bonito, mas visto por cima é uma flor. Todo o processo seletivo feito é para ser visto por cima, olhar o peixe pelo dorso. Tanto é que a padronagem de valor é no dorso. Não tem nada lateral porque está dentro do tanque, você não vê a lateral, você vê por cima. Exatamente isso. São os direcionamentos que cada povo dá para aquilo que ele cultiva, que interessa, que o atrai, né? São essas coisas. É a diversidade de gosto humano. Gente, antes da gente entrar no assunto da exposição em si, vamos só dar uma explorada naqueles assuntos que estavam rodando lá no grupo. Vamos? O que vocês acham, hein? Vamos nessa. Teve duas coisas lá que me chamaram a atenção, Mauro. A primeira é com relação à intensidade do vermelho. Eu estou procurando aqui quem que foi que colocou um peixe bem numa intensidade grande de vermelho. Foi o Douglas. O Fábio Douglas. Foi o Fábio. O Fábio postou um Ryukin de cauda longa, eu acho. E aí eu vi que foi que a conversa ficou na questão alimentação é genética e é alimentação e é genética, né? São as duas coisas. Então, a questão da genética tem pigmentação mais intensa e pigmentação mais clara. Agora, a genética, que acho que isso aí, o Mauro tem colocado isso já bastante há algum tempo, né? Que a intensidade das cores vai ser na nutrição, né? Na dieta, né? Exatamente. Uma coisa antes do professor comentar, que também foi levantada ali, Mário, é a questão que o Rafael falou, que normalmente os nossos peixes brasileiros,
os que não são tão vermelhos, eles perdem menos a pigmentação, e os que eram bem vermelhos perdem mais. Isso eu realmente nunca notei. Pois é, eu vi uma série de comentários ali que eu acho que a gente precisa dar uma costurada para a gente poder aproveitar os pedaços disso aí. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo do Lei, que ele fala sobre a água fria. Todo mundo assistiu? Sobre a importância da água fria? Aquele vídeo, para mim, ele foi super interessante ter visto aquelas questões, porque o cara começa mostrando que, sem um inverno rigoroso, com uma baixada substancial de temperatura, vai ter prejuízo na reprodução, isso a gente já sabia, a gente vem conversando sobre isso já há algum tempo, né? Mas aí depois algumas coisas para mim foram surpresas. E a questão da intensidade de cores, então, e nesse trabalho aí de 1910 fala por que os japoneses fazem as exposições no outono, né? Eles falam que é um momento de maior intensidade de cores. Então, eu não sei se isso aí teria alguma coisa a ver no Brasil com a questão da intensidade, mas com certeza a gente vai ter um prejuízo de cores aqui se a temperatura define realmente a intensidade das cores. E um outro ponto que alguém levantou lá foi o Rafael aqui, ó, é que é uma questão que o Mauro já tem trazido já há bastante tempo também, que é a questão de peixes que vão perdendo não só o preto, mas vão perdendo o vermelho também e vai ficando branco, né, Mauro? Isso. O que eu vejo nesse contexto todo? Em primeiro lugar, esse peixe, originalmente, é um peixe de clima temperado. Então, é um peixe que resiste à temperatura mais baixa, faz parte do ciclo fisiológico dele ter um período de baixa temperatura, depois a temperatura ir subindo, reproduzir, a temperatura ultrapassa aquele limiar de reprodução, aí é o momento que ele vai disparar para crescer, que é a hora que os filhotinhos já nasceram, tal, né? Depois vem o outono, começa um novo período, a temperatura começa a cair para vir o inverno, enfim. Então, esse ciclo biológico da espécie tem toda uma importância, toda uma relação com a fisiologia do peixe. Então, se nós mantivermos o peixe, né, uma coisa que eu vou até fazer um comentário aqui que eu achava curioso, porque eu via diversas pessoas, e tem até hoje, você vai na internet, os vídeos, o pessoal usando termostato, né, e aquecedor, porque termostato ele regula, mas o aquecedor é que aquece. Tem termostato que está acoplado ao aquecedor. Mas as pessoas já generalizaram de usar termostato como se fosse aquecedor, né? São duas coisas. Você pode ter os dois conjugados, pode ter os dois separados, mas não pode. E usar isso para king, eu falo, para quê? Qual é a finalidade se a fisiologia do peixe, né, para essa espécie, é exatamente ter esse ciclo que favorece o desenvolvimento, favorece a reprodução, enfim. Tem aquelas raças que são mais sensíveis a uma temperatura bem mais baixa, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas para mim a situação aqui, né, que aqui eu não tenho inverno de nevar, de congelar água na superfície, para mim eu não tenho esse problema. É bastante tranquilo, vamos dizer assim. A não ser um peixe ou outro que seja extremamente sensível à baixa temperatura, que aí sim, eu constato, verifico aqui, começa a formar uma estrutura meio esbranquiçada em cima, um aumento de secreção de muco, às vezes desenvolvimento de alguns organismos que normalmente coabitam a pele do peixe, mas com a queda de temperatura e diminuição de resistência, né, o sistema imunológico fica um pouco menos evidente, eles proliferarem mais, enfim, aí é a situação especial. Então, no geral, é isso daí. Agora, em questão da coloração, aí nós temos alguns aspectos, que foi outra discussão que teve lá no grupo em relação às rações, de ração colorida, isso, aquilo, aquilo outro. O que o peixe faz? Nós já conversamos sobre isso, né? Cada espécie de peixe tem suas características. Então, alguns são capazes de sintetizar determinados pigmentos.
outros, eles acumulam pigmentos que vêm da dieta. Então, nesse sentido, quando você cria peixes em ambiente externo que tem água verde, para o peixe é uma maravilha, porque as algas são riquíssimas em pigmento. E isso, óbvio, vai favorecer um acúmulo, uma estocagem de pigmento no peixe, nas células pigmentares, e que vai favorecer a coloração deles. Bom, o outro aspecto é o genético. É interessante nesse sentido, porque em linhas, né, em linhagem que tenha albinismo, como o albinismo ele tem aquela questão de 2 pares de genes e ainda ter a questão de... Está me faltando o termo que ocorre no albinismo. Isso ocorre aí, Mário ou Rosana. Aquele gene paralelo do bicho lá, que um predomina sobre o outro. O nome? Epistasia. Epistasia. Muito bem, Minoro. Salvou a pátria. Né? Então, nos filhotes que apresentam essa epistasia, mas não têm os 2 genes, os 2 pares de genes recessivos, eles aparecem aqueles que eu já mandei para vocês lá no artigo, aqueles que o autor chama de light, né? São os clarinhos, os brilhantes. Né? Esses peixes apresentam um vermelho muito mais acentuado. Eu ia, inclusive, fazer algumas imagens de uns peixinhos desses, em função do que eu vi hoje, para poder mostrar para vocês, mas eu estava recebendo alguns familiares aqui em casa hoje, foi o dia todo, aquele treco todo, tal, e não deu. Mas eu me comprometo em fazer algumas imagens desses bichinhos, inclusive com luz natural, para vocês terem noção do vermelhão. E ainda tem mais uma possibilidade. Quando o bicho sai todo vermelho, cálico, com pouca escama metálica ou mete, dá um vermelhão que é fantástico. É mais intenso o vermelho do que o peixe com escama normal metálica, mesmo sendo albino. Então, você tem variantes dessa expressão do vermelho que é muito interessante. Igual você tem aquela coloração cinza azulada, que não está exatamente na superfície da pele, está mais na derme, esse vermelho também faz isso. E fica muito interessante. Aí, de novo, é um problema de Zé, né? De zenético, como a gente vem discutindo esse tempo todo. Então, observe que é um conjunto de fatores nessa brincadeira toda. Com relação à influência da temperatura, né? Um outro fator também é que, por isso que no Brasil a gente não consegue ter químbios que vivem aí 30, 40, 50 anos, como no Japão, porque isso tem a ver com a fisiologia, como o professor falou. Porque o químbio, ele sendo originalmente calibrado, digamos assim, para ter essa sazonalidade, para ter essa temperatura mais fria, né, no dia a dia e ao longo das estações, o nosso Brasil, sendo tropical, sendo muito mais quente e não tendo essa variação toda ao longo do ano, a fisiologia é obrigada a compensar isso constantemente. Isso impõe um gasto energético muito grande para o organismo, né? Então acaba encurtando o tempo de vida do peixe. É por isso que os nossos químbios não duram tanto quanto os asiáticos, por exemplo, né? Do Japão e da China. Você observa que, como você colocou de forma muito clara, né? Se o peixe fica na temperatura mais tropical, ele está o tempo inteiro com metabolismo elevado. E isso é desgastante para o peixe. Isso é desgastante. Né? Ele tem que ter os períodos, inclusive o período de descanso, entre aspas, de hibernação, né? Faz parte da fisiologia. Então, se você mantém ele em temperatura mais alta o tempo todo, você está reduzindo o tempo de vida do peixe. Exatamente isso. Muito bom você abordar isso daí, porque eu não me toquei nisso antes. E é isso aí mesmo, é um dos motivos do encurtamento de vida dos peixes. E aí eu volto. Para que o pessoal aquece água de quindim em aquário? Pô, muito doido isso para mim. Mas, enfim, cada um com o seu pensamento.
eu vivo brigando com o pessoal nos perfis aí, até nos grupos, porque o pessoal fala, ai, preciso manter a temperatura da água a 28. Eu falei, não faz isso, gente do céu. Muito pelo contrário, tem que diminuir o máximo possível, né? 20, se possível, por aí, né? Inverno, deixa cair a 18, não tem problema. Mas o povo confunde o quinho com os peixes tropicais, que Exato. é acostumado a ter por aí. Então, não, vamos aquecer para 27, 28. Mas tem a questão também, apesar da questão de ser um peixe de clima temperado, mas tem a questão dos filhotinhos, que aí tem uma sensibilidade maior à temperatura, né? E que aí, de vez em quando, um termostato dá uma mão para poder evitar flutuações e evitar fungo e umas desandadas, né? Sim, para levino, com É. certeza. Né? A questão da temperatura é muito interessante. Eu também observo muito pessoal dos grupos falando dessa questão de temperatura alta para os kings, né? A temperatura ideal é acima de 25, 26 graus. Eu falei, nossa Senhora, não vou nem entrar no mérito. Mas a questão do termostato, né, como até mesmo o Mário falou aí, até dos alevinos, mas, por exemplo, tem uma época do ano aqui em casa e que a temperatura de noite ela despenca e durante o dia ela fica super alta. Né? E é só por volta de abril, maio que isso acontece, né? Tem, não sei, acho que está começando a entrar o inverno, enfim. Nessa situação, quando a gente tem um volume de água menor, então a variação ela é muito brusca, né? Ela vai durante o dia, chega aí 25, chega de noite, está caindo ali para os 15, 16 graus, dependendo do tanque que você tá usando, né? Então, a variação é muito alta. Aí eu não sei, tem um aquário aqui, né, de king, que eu uso o termostato, mas eu uso para evitar a queda muito brusca de temperatura. Então, eu regulo o termostato para 20 graus, né, para essa época do ano, porque eu sei que durante o dia vai bater nos 25. Então, para não ter uma queda muito brusca, eu uso o termostato só para evitar, mas isso em tanques pequenos, né, com até 150 litros aqui, aí eu faço isso, né, e só no aquário de vidro que eu faço aqui para evitar essa queda brusca. Não sei se está certo, se isso também faz parte da fisiologia do peixe, né, ter uma variação tão brusca durante o dia, durante 2 a 3 meses do ano. O que nós temos de concreto nisso aí é o seguinte, foi bem colocado pelo Mário a questão dos filhotes. Sim, uma queda brusca de temperatura detona os bichinhos. Então, você fazer um controle para que não extrapole, né, essa oscilação de temperatura seja muito intensa, perfeito. Perfeito, é isso aí mesmo, está correto. Né? Por isso, por exemplo, a minha parte de reprodução, o controle é dentro da estufa. Né? A estufa, assim, entre aspas, né? É um ambiente fechado, que a oscilação não é tão brusca, e principalmente porque a água ela tende a aquecer lentamente e também a esfriar lentamente, na questão de calor específico. Então, embora o ambiente, o ar tenha essa oscilação muito intensa, a água não é tão brusca assim. Então, se for para pequeno volume de água, sim, é pertinente colocar um sistema de um mínimo de aquecimento para não deixar ter uma mudança absurda, né? Não criar uma oscilação muito grande. Perfeito, é isso mesmo. Fora isso, eu falo aqui no dia a dia, nos aquários, tal, deixar o bicho o tempo inteiro com temperatura elevada, como se fosse peixe tropical, tem dó, está judiando do pingo. É essa a questão. Com relação ao uso do termostato, até perguntei um tempo atrás no grupo qual a temperatura que eu teria que colocar, né? Aí eu fiz 4 aquapisos de em torno de 40 litros e coloquei os alevinos e estava perdendo muito. Aí depois que eu perguntei no grupo e coloquei o termostato, vocês me colocaram entre 23 e 25 graus. Eu coloquei 24, diminuiu muito.
a mortandade de alevino. Agora, a pergunta é a seguinte: se esses bichos aí acostumados a uma temperatura assim, a hora que estiverem no tamanho de jogar nos tanques, eles aguentam? Ou vai ter que fazer uma adaptação mais trabalhada nisso? Mas essa questão dos peixes acostumarem com a temperatura, a questão da regulagem térmica da espécie, isso não muda em uma, duas, meia dúzia de gerações, não. Não é porque o bicho nasceu aqui ou ali, porque ele pode ter acostumado com uma flutuação do lugar, mas ele continua tendo uma resistência para poder tolerar uma flutuação grande de temperatura. E eu estou falando isso porque, de uma das vezes da ida lá na Ásia, quando a gente vê aqueles peixes criados naqueles tanques com 30, 40 centímetros de lâmina d'água, chega meio-dia, está 25 graus, chega de noite, está 2, 3 graus, e os peixes estão lá nos tanques e com a lâmina d'água baixa. Então, essa flutuação que acontece aqui é a mesma que acontece em outros lugares também. Agora, aquele caso que o Ederson estava falando ali, eu acredito que o problema não foi ir nos 35 e ir nos 18, foi ter passado dos 25 que é o problema. E aí tem problema de imunidade, problema de desbalanço, de forma geral, do funcionamento do bicho, porque o bicho não é para tolerar esse tipo de temperatura lá no alto. Né? Com esse lance todo aí da temperatura, de uma oscilação muito grande, é importante ver também a imunidade. Né? Então, se o peixe estiver ok imunologicamente, não tem problema esse negócio da temperatura. Né? Desde que uma certa faixa, o peixe não vai adoecer, ele não vai sentir por causa disso. Né? Novamente falando de peixe adulto, não estou falando de alevino. Né? O alevino, claro, precisa de um cuidado maior. Eu ainda gostaria de acrescentar o seguinte: vamos pensar o seguinte, em condições naturais, quando é que o king desova? Na primavera. Quando sai do inverno, a temperatura começa a subir, atinge em torno de 18, 20 graus. Entre 18 e 22 é o momento que os kings estão desovando. Ou seja, é o momento que a temperatura está adequada para o nascimento das larvinhas. Ok? Se ocorre alguma oscilação de temperatura, né, alguma oscilação brusca de temperatura, é muito comum a desova dançar e perder as larvinhas. Muito comum. E é curioso isso, que a natureza é tão perfeita que, geralmente, quando começa a chegar nos 18 graus, que os bichos começam a desovar, quem é que desova? Só os novinhos. Estão doidos para fazer aquilo que ainda não experimentaram, estão tentando descobrir. Os peixes adultos desovam não. Eles ficam aguardando a estabilização da temperatura, ela atingir aquele patamar que está garantido, que ele está vendo, que tem continuidade, tem uma chuvinha, umas trovoadas para vir água nova, renovar o ambiente, aí que os adultos vão desovar. Observa que o bicho sabe o que faz. Né? Então, nesse sentido, após esse período reprodutivo, a temperatura começa a subir um pouco mais, que é o ciclo natural deles. E é onde o metabolismo do bicho vai ser mais ativado, ele vai comer mais, crescer mais rápido, para ele se preparar para chegar para o próximo inverno, ele estaria em tamanho adequado, compatível com resistência, com acúmulo de nutrientes, para passar o inverno. Só que quando nós colocamos os bichos em cativeiro, a gente esquece desses parâmetros, que é um ciclo natural, e aí a gente começa a afetar a biologia do bicho. Essa é a questão. E, principalmente, quando você tem os bichos em compartimentos, aquários ou tanques, de pequeno volume de água, que não é o que ocorre na natureza para esses peixes, essa oscilação é muito mais intensa. Então, o bicho sente mais. Então, é uma questão da gente começar a observar um pouco mais como é a biologia do bicho ao natural, para ver como que a gente aplica na nossa criação, para você não criar situações de estresse excessivo para o peixe, porque quanto mais estresse o bicho passa, mais o sistema imunológico dele é afetado. E se o sistema imunológico é afetado, ele fica comprometido, a resistência cai,
e aí começa a sofrer ação de agentes que, às vezes, são agentes que ocorrem naturalmente na superfície corporal do peixe e que, com a queda da imunidade, esses bichos passam a ser um agente tipo parasitário, sendo que em condições beleza não acontece nada com o peixe. Então, é muito importante a gente observar, ter um pouco de noção da biologia da espécie, para a gente buscar aproximar ao máximo, né, as nossas condições aquilo que ele tem na natureza. Observe que nós temos diversas declarações dos colegas aí que estão em ambientes mais quentes, que ocorrem desovas, mas desovas pequenininhas, com poucas larvas. Por quê? O peixe não está expressando o potencial que ele tem. É em função dessa falta de variação climática, que é importante para a fisiologia dele. Não, só um comentário, né? Eu acho que essa preocupação da temperatura é muito válida em função de que, normalmente, assim, colocar aqui a minha pequena experiência, né? Com os quingues e alguma experiência, já tive outras espécies de peixes, etc. Normalmente, a nossa preocupação é com temperatura baixa, né? Porque a gente está muito acostumado com peixes tropicais, vamos dizer assim. Então, a gente tem a gente que eu digo o aquarista, o aquariofilista geral, né? Ele tem uma preocupação muito grande de não deixar a temperatura cair, né? E no caso dos quingues, é exatamente o contrário. Às vezes que eu tive problemas mais sérios aqui, com mortes e tudo mais, de vários peixes, às vezes simultaneamente, foi exatamente nos períodos quentes, né? Onde a grande preocupação, na verdade, não morreu por causa da temperatura, que não era nem tão alta assim, mas em função da variação da qualidade da água, em função da presença de algas, se consumiu muito oxigênio, inclusive no período noturno, né, que é o normal, e com isso havia uma queda brusca de oxigênio. O Mauro, a gente já conversou sobre isso aqui, o Mauro explicou isso, etc., e aí gera uma morte do peixe, não pela temperatura, às vezes, que não passa normalmente, né? Em raríssimos casos vai passar de 25 graus, né? Na água, né? Temperatura na água, que eu estou falando, né? Não vai passar. É muito raro isso acontecer, né, Ederson? Talvez lá, com um corpo d'água, né? Numa caixa aí de 500 litros, etc., né? Você tem as porções mais profundas, que as trocas são menores, né? Então o peixe, ele vai procurar o local mais adequado para ele, né? Mas, em compensação, você tem queda de oxigênio e outros parâmetros, eventualmente, que são afetados, né? Então, é mais fácil você... quando alguém me pergunta de colocar aquecedor, termostato e aquecedor em aquário de king, o que eu falo é o seguinte: é para esfriar, você tem que botar é para resfriar e não para deixar, dependendo do local que você tiver, e não para evitar que a temperatura caia, né? Porque normalmente em ambiente fechado essa água não vai passar de 12, se tiver num ambiente fechado, né, num aquário dentro de casa, etc, 12, 14, 18 graus. É muito raro, né? Normalmente vai ficar em torno de 16, 18 graus em ambientes fechados, né? E para o king isso não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se estiver no ambiente aberto, em alguns casos você pode atingir temperaturas aí de 10, 12 graus ou menos, aí, dependendo de onde estiver no Brasil, né? Então, eu acho que essa questão de temperatura, a preocupação maior, eu acho que é com temperaturas elevadas, em função não só de afetar muito o peixe, se passar de 25 graus, como também de afetar a qualidade da água, se for com água, se tiver alga, se tiver muita matéria orgânica, etc., com esse aquecimento. Então, às vezes o peixe está morrendo, as pessoas acham que morreu pelo calor. E ele não morreu pelo calor, ele morreu, às vezes, por falta de oxigênio. Né? Que a água sofreu a consequência em função da qualidade da água que abaixou. Ele aguentaria se tivesse uma oxigenação, a qualidade da água tivesse boa, com a oxigenação adequada, né? Então, é só uma particularidade que eu acho que, às vezes, há uma confusão, né, de interpretações por pessoas que, às vezes, não ainda mantêm uma lógica de estar criando um peixe tropical, que não é o caso. A preocupação é com temperaturas altas e não baixas, né? No nosso caso, de uma maneira geral, né? Dialogando um pouco o que a Rosana falou ali,
O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma queda geral, assim, no lote, né? Deu para ver que vários apresentaram o mesmo problema que eu já conversei, que eventualmente acontece no inverno aqui, né? Que fica aqueles pontinhos brancos no EM e tal. Comecei a ver porque foi um evento, assim, eu não me lembro, né? O tempo todo que eu moro aqui, que em Pelotas fizesse 41 graus, né? Assim, então, foi um fenômeno atípico, né? Eu fiquei até com receio que fosse perder os peixes. Mas o que aconteceu? Assim, passo daqueles dias, depois daqueles dias, eu comecei a notar que alguns ficaram parados no fundo, aí, né? Teve uns que tiveram problema mesmo de ataque bacteriano, estou tratando, enfim, né? Tem uns ranchu aqui que estou tentando, ainda não consegui resolver. E teve outros que são os peixes maiores, assim, os meus, que eu tenho maior cuidado, assim, botei para dentro de casa, fiz a mesma coisa que eu fiz no inverno, né? Vem para os aquários dentro de casa para ter o mínimo de conforto térmico, enfim. E eles, de fato, estavam com umas manchas ali vermelhas e sem tratamento nenhum, só dando estabilidade térmica, eles se autocuraram, assim, né? Mas foi um fenômeno muito atípico, assim, né? Eu, a partir daqui, vou começar a ter mais cuidado com o verão do que com o inverno, porque no inverno eu já vi que eles sobrevivem, né? Com todos os problemas que tem e tal, com a variação, e é isso que o Mário falou, eles vão bem. Agora, essa coisa do verão aí me preocupou, porque, se não me engano, ali um dia deu 36,6 graus na água. Em 2.000 litros d'água é muito calor, né? Muito quente. Mas, enfim, só a título de relato, assim, né? O que aconteceu foi exatamente isso que a Rosana, que eu acho, né? Deu essa instabilidade térmica ali e tal, né? O Mário também falou um pouco isso, subiu demais a temperatura, os bichos meio que, alguns ali meio que deram uma colada nas placas. Mas agora já está, a maioria se recuperou, né? Tem 2 aí que eu estou tratando, aí não consegui recuperar. Aproveitando um comentário anterior ali que o Hermínio fez, para poder lembrar que quem tem tanque com profundidade maior, muitas vezes as pessoas pensam só que as borbolhas são só por causa de aeração, né? E uma das funções das borbolhas é uniformizar a temperatura, né? Então, quem tem tanques de profundidade maior, para poder ficar ligado, para poder não ter essa questão de água quente em cima e água fria embaixo, que isso sim detona os peixes, né? E aí o peixe está saindo, ele tá tendo choque térmico dentro do mesmo ambiente, né? Só para fazer um reforço, um complemento do Ederson aí, aqui eu tenho algumas caixas que ainda estavam a repescagem, assim, dos peixes que cresceram menos. Eu perdi de 10 a 15 alevinos, mais ou menos, os menores, que eram os mais fracos, nessa questão agora dessa queda de temperatura que a gente teve aqui, depois dessa temperatura muito alta. Eu até então não vinha perdendo nenhum alevino. Aí aconteceu isso. E um complemento sobre a questão da temperatura da água, que no início, quando eu comecei, eu tinha medo de botar os peixes na rua, né? Eu achava que eles iam morrer de frio. Sim, eu achava que os quingos, eu fui perguntar para Fernanda na época, eu conheci através de um canal, e eu perguntei, olha, será que eu posso ter eles na rua? Eles não vão? Todo mundo das lojas de aquarismo me disseram que eles iam morrer de frio. E aí eu fui descobrir que é justamente o contrário. Mas nas caixas aqui eu fiz teste, na caixa padrão, assim, de 500 litros, no inverno, rigoroso, o máximo de diferença entre a superfície da água e bem o fundo da caixa foram 2 graus. Não, nessa coluna de água de 50 centímetros, a diferença é pequena. Talvez em lagos com a profundidade de 1 metro, isso realmente melhore para a questão dos peixes. Assim, sabe? Mas não tem aeração nesse tanque, não? Tem só a queda normal da água. Que esse tanque que eu fiz esse teste, que eu realmente medi, ele tem uma cascata. Era para ser um laguinho assim bonitinho. Ele não tem aeração de fundo. Então, nesse teste, a diferença foram só 2 graus
de diferença. Mas Não acho que é pouco 2 graus, não. 2 graus não Pois é pouco, não. É isso que eu ia falar também. 2 graus não é pouco, não. 2 graus é uma diferença grande para um peixe que está nadando numa coluna d'água para poder sair de uma temperatura dessa, porque tendo circulação, em tese, era para essa água estar toda numa temperatura só, né? A gente tem que ver o seguinte: vamos observar duas coisas que são marcantes nesse contexto do que a gente está discutindo. Uma coisa é o peixe lá selvagem, adaptado ao seu ambiente, aquelas condições de centenas de anos, de gerações, dezenas de gerações, ok. Como o quingo é um peixe domesticado, e ele vem sofrendo interferência humana enormemente, e, consequentemente, mudanças no seu patrimônio genético por uma seleção, né, feita pelo ser humano, tem vários artigos que chamam a atenção para isso, que é a perda de diversidade genética que o quingo tinha. Inicialmente pode parecer meio esquisito você falar assim, mas perda de diversidade genética, com tanta diversidade morfológica, esse é um aspecto. Quando você direciona uma seleção para determinadas características, você está correndo o risco de estar eliminando outros genes de outras características, inclusive a questão de resistência, de crescimento, né? De adaptação à oscilação de temperatura. Tanto é que tem raças que são bem mais sensíveis ao frio do que outras. Quanto mais selecionado, mais sensível é o peixe por perda desses genes que caracterizam resistência. Então, a gente tem que levar em conta nessa brincadeira toda, para colocar a balança em equilíbrio, né? Qual raça, né? Qual linhagem, o grau de seleção, o grau de consanguinidade, de endogamia. Nós estamos vendo com uma certa frequência, né, relatos dos próprios colegas de grupo de determinadas linhas de peixe, o problema de sobrevivência dos filhotes. Morrem com uma facilidade enorme, tendo o mesmo tratamento dos outros. Então, observa que são vários fatores envolvidos e a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tentar, como é que eu vou dizer, descobrir onde é que está o X da questão, porque a gente não tem uma receita pronta. Faz isso, faz aquilo outro. Pode funcionar bem para um determinado grupo e não funcionar bem para outro. Então, nós temos que ir aprendendo com os peixes que a gente tem quais são as exigências dele. Mas uma coisa é básica. Quanto mais for volumoso o quingo, maior a necessidade de uma boa oxigenação. Porque quanto maior o volume corporal, maior é o consumo de oxigênio dele. A massa corporal demanda mais. Então, peixes alongados, finos, eles não têm uma exigência de uma concentração de oxigênio mais alta. Os gorduchão têm. Tanto é que, quando dá um problema de déficit de oxigênio, os primeiros a começar a baquear são os mais gordos e os maiores. Então, observa, é um conjunto de fatores que nós temos que começar a processar, né? Tentar juntar, montar esse quebra-cabeça para a gente ver o que a gente pode oferecer, né? Que seja o melhor para o peixe. Mas nós temos que ir juntando dados. E a gente não tem uma resposta pronta. Faz isso, faz aquilo outro. Não funciona assim. Nós temos que ir aprendendo com nossos peixes. A verdade é essa. Ter uma boa observação, acompanhar diariamente, né? E a gente vai, ao longo do tempo, refinando o olhar da gente para perceber. Tão logo você consiga detectar alguma mudança no comportamento do peixe, fala, espera aí, deixa eu intervir aqui, porque já está começando a ter problema. Antes que o problema seja acentuado e não se consiga recuperar mais. Complementando aí, né, Mauro? Eu acho que é uma coisa importante da gente falar também é sobre a questão. Acho que a gente não precisa entrar na celeuma, se tem aquecimento global ou se não tem aquecimento global, que não é o nosso objetivo aqui. Mas que tem mudanças climáticas acontecendo, isso é um fato. O IP tem hora que não flore na mesma hora que era para florir,
a jabuticaba não dá jabuticaba na hora que era para dar, o quingue não reproduz na hora que era para reproduzir. Então, assim, ciente disso, a espécie que já vem sendo criada com um nível alto de artificialização do ambiente para poder otimizar a produção, no que a gente puder evitar extremos em pico de temperatura, então, por exemplo, o exemplo lá do Ederson, acho que é o melhor deles, porque lá no extremo sul, na hora que o sol bate para poder ferver mesmo. Me espantou a hora que ele falou aí que deu temperatura na água de 36 graus. Aqui em casa tem termômetro ali direto e eu olho para ele todos os dias. O dia que teve mais quente no meio do dia, no meio da tarde, a água chegou em 28 graus. Então, a gente também procurar ver tanto ter um sistema de sombreamento para evitar o pico extremo para cima, quanto também quando o Ederson comentou sobre a questão de peguei os filhotes e levei para dentro de casa para evitar o outro pico. E é isso aí mesmo, né? A gente ciente disso, porque senão a gente fica olhando só para a espécie, perguntando o que o peixe tolera, e o peixe tolerar é uma coisa, não morrer não significa que ele está confortável. Então, o que a gente puder dar uma manipulada para tamponar essa temperatura ajuda em todos os sentidos, principalmente na parte de resistência e de metabolismo. Dá um pico de temperatura, o bicho para de alimentar, depois isso vai ter consequências até normalizar de novo. Vamos dizer, na hidrodinâmica, perto de 32 graus a 1 atm, o vapor d'água que está dentro d'água, ele sofre uma diferença de pressão muito alta. Dá um pulo, assim. A gente trabalha em manutenção de aquecedor de hotel e quando a temperatura do boiler passa de 33 graus, a mudança de temperatura, de pressão dentro do boiler é um salto, assim, ó, por conta do vapor d'água, que é um salto tipo de 2 atm, de meia atm. É um negócio que força e eu acho que nos peixes deve fazer um efeito gravíssimo isso aí. Porque existe um vapor d'água que fica preso dentro da água, que não consegue evaporar, e que a tensão superficial segura, né? E passando dos 33 graus em 1 atm, esse vapor se comporta de uma forma muito diferente dentro da água. E isso deve causar um estrago violento nos peixes. Eu não sei se todo mundo viu, mas mais cedo ali o Hugo colocou ali no grupo um banner de uma exposição nas Filipinas, nas Filipinas, entre o final de março e começo de abril. E eu estava dando uma olhada lá, foi nas categorias que eles colocaram. Eles têm categoria Oranda, Ranchu, Ryukin, Demequim e Oranda Shorttail. E tem os tamanhos, né? Pequeno, médio, grande e jumbo. E aí eu peguei essas medidas aí. A gente já tinha visto isso num outro vídeo, acho que o Ederson que tinha compartilhado um vídeo desse há algum tempo. Eu estou pegando por esse ponto aqui para a gente poder dar uma relembrada em como que a gente combinou em função de sermos novatos em termos de exposição de quinguios, para a gente poder dar uma resgatada do que a gente combinou em termos de agrupamento ou desagrupamento em termos de julgamentos, né? Então, o que a gente combinou foi trabalhar com 2 grandes grupos, grupo com dorsal e grupo sem dorsal, e dentro de qualquer um dos grupos, para qualquer uma das raças, se a gente tiver pelo menos 3 indivíduos, então se tiver 3 demequins, por exemplo, a gente faria um julgamento só dos demequins. Então teria primeiro, segundo, terceiro lugar, pelo menos. Agora, tem um peixe só, tem um demequim, tem um oranda, ou um fanteio, esses peixes eles seriam julgados todos por pontos dentro do grupo com dorsal, e não separados. Isso aí a gente tinha conversado lá atrás, antes da exposição anterior, né, para poder evitar
aquele negócio de dar primeiro lugar para peixe que competiu sozinho. Então, se a gente não tiver um número mínimo, a gente vai agrupar, e se a gente tiver um número maior de peixes, a gente vai desagrupar. Isso aí está tranquilo para todo mundo? Está simples, né? Bom, então, deixa eu dar uma notícia boa. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que teremos grandes desafios, né? E vou atropelar o professor Mauro ali, ó, mas só para poder dar uma notícia para todo mundo. Nós vamos encontrar na sexta-feira e nós vamos encontrar no domingo com o Mauro. No sábado ele não vai estar conosco, que é aniversário da neta dele, e ele está recebendo a família do genro em casa e tudo mais. E aí a gente já combinou essa semana. E isso vai ser legal, porque a gente vai ter oportunidade de... Nós não vamos ter a ajuda do professor durante o julgamento. Então, o julgamento vai ser nosso no sábado, mas no domingo ele chega para puxar a orelha. Para dar nota. Você vai dar nota para o julgamento no domingo, hein, Mauro? Não, mas eu estou brincando assim do puxão de orelha, mas eu estou achando, conforme a gente conversou essa semana, isso vai ser legal para o nosso crescimento em termos de julgamento, porque em vários momentos a gente fica... a gente pode falar de uma forma mais elegante, que a gente fica ancorado no Mauro, mas às vezes acho que a gente fica escorado no Mauro e esperando assim, qual que é o comentário dele para a gente poder definir o rumo. E eu acho que para a gente, em termos de criar autonomia e ter experiência nas coisas, acho que para a gente vai ser uma experiência boa para a gente poder fazer o julgamento e no dia seguinte, no domingo cedo, o Mauro vai estar lá com a gente para poder... podemos debater juntos critérios, dificuldades e desafios que a gente teve aí durante o processo. Eu vou acrescentar, então, na fala do Mário, que eu já falei para ele, que não é exatamente isso que ele está colocando, porque eu estou no mesmo patamar que vocês, eu nunca fui juiz de Kingo, pô. Né? Nós estamos aprendendo juntos. Então, não tem que ficar com essa preocupação, não, porque nós vamos aprendendo, vamos fazendo, acertando, errando, e vamos chegar lá. E formarmos um grupo, né, para poder desenvolver esse trabalho que nós não temos no Brasil. Né? Se nós tivéssemos a possibilidade de trazer algum juiz de fora com um padrão definido, parará, e nos orientar, seria ótimo, mas a coisa não é tão simples assim. E principalmente porque varia de um grupo para outro, de um país para outro, que cada grupo tem os seus critérios, as suas escolhas e as suas preferências. Então, nós estamos reconstruindo. Então, nesse sentido, eu estou no mesmo barco, no mesmo pé que todos vocês. Só não poderei estar no sábado em função dos eventos familiares. Né? Mas é isso daí, vamos fazendo e nós vamos chegar lá, não tenho a menor dúvida disso. Dando uma relembrada no que a gente já conversou anteriormente, aquela reunião, aquela exposição de novembro, para a gente foi meio assim, meio não, né? Foi completamente primeira aventura solo, e a gente fez um julgamento independente de idades. E durante o processo do julgamento estavam presentes aqui do grupo, estava o Ederson, estava o Fábio, o Mauro, eu, o Sérgio. E naquele dia a gente viu algumas dificuldades. Bom, o Hermínio estava também, né? O Hermínio também. Não, foi só de manhã isso. E naquele dia a gente já teve algumas dificuldades do tipo, poxa, mas esse peixe aqui é muito novo, por isso é que ele está assim ou está assado. Então, lembrando o que a gente combinou, para essa exposição agora, a gente vai ter categoria Tossai e peixes maiores. E a gente está planejando, na próxima, outubro, final do segundo semestre, aí a gente fazer Tossai, Nissai e Oiá. E com isso aí, o Mauro já me pediu para poder começar a olhar como que a gente vai fazer.
procurar aí, tem uma empresa que a gente tem parceria aí no caso do gado, que é a Datamars, que é uma empresa de identificação eletrônica de animais. E aí o Mauro pediu assim, vamos dar uma olhada se a gente encontra aí como é que a gente chiparia esses peixes, porque o que a gente imaginou em termos de julgamento foi o seguinte, os peixes nossos, os peixes que foram vencedores na exposição anterior, os peixes que ficaram em primeiro lugar, esses peixes podem ir para a exposição como mostra, mas eles não estão participando do campeonato. Por quê? Para a gente não ficar dando o primeiro prêmio para peixe que já foi premiado com o primeiro prêmio. Então, o que a gente idealizou foi, e isso aí a gente tem alguns peixes nesse sentido, tem peixe do Ederson, tem peixe do Mauro, peixe meu. Então, peixes que ficaram em primeiro lugar, eles podem ir para a exposição como a título de demonstração, ou da raça, ou de beleza e tudo mais, mas para efeito de campeonato, é interessante para a gente que os peixes que foram premiados, e é por isso que a gente vai criar a questão do Tossai e Nissai com o tempo, porque o peixe que foi em primeiro lugar na categoria Nissai, na vez seguinte ele pode participar do que foi da categoria Tossai, desculpe, na vez seguinte ele vai participar da Nissai, na exposição seguinte da Oiá. E aí a gente começar a dar uma sequência e um fluxo de crescimento, e o objetivo com isso aí é a gente aproximar de critérios internacionais, igual o Mauro comentou há pouco. Eu não tenho a menor dúvida que a gente, dando uma estruturada nas nossas exposições, com pouquíssimo tempo a gente vai trazer algum juiz internacional aí. É o caso que vai acontecer essa semana agora. Na quarta-feira chega um juiz americano que vai participar do julgamento dos GUPs. Esse cara é o principal criador hoje na IFGA, que é a Associação Americana lá dos GUPs. E a gente dando uma estruturada nos Kingios, eu não tenho a menor dúvida que dentro de pouco tempo a gente está trazendo juiz internacional, e mesmo com essas diferenças, igual o Mauro está comentando, diferentes de ponto de vista e de critérios de seleção, discutir com um juiz internacional é sensacional. Aprender como que é o critério que a pessoa utiliza, o que ela está olhando e o que ela está vendo, que são coisas diferentes, para a gente poder entender o critério que essas pessoas usam. Então, uma coisa que me ocorreu aqui, que você falou de identificar os peixes, isso está me soando como se fosse um registro inicial de um cão. Seria isso a ideia? Aí no caso, o passo seguinte seria certificar o criador como criador de raça pura, ou aquele peixe já tem um registro, os filhos dele já sairiam com registro definitivo. A ideia a longo prazo é isso? A ideia a longo prazo é exatamente essa. É a gente começar a ter cada vez mais histórico e ter pedigree dos peixes. Porque sem pedigree dos peixes, e ainda mais uma espécie de ciclo de intervalo entre gerações longo, a gente não ter esse histórico, e aí a gente está falando, a gente não ter enquanto criadores, mas a gente não ter isso enquanto grupo também, isso é uma perda enorme. A gente está perdendo histórico, e é por isso que a gente está lá naquelas dúvidas lá no grupo sendo debatidas de forma recorrente. Será que vai despigmentar? Será que não vai despigmentar? É porque a gente não tem histórico. Se a gente tivesse histórico, a gente sabia. Não, isso aí está tranquilo. Pode ir, pode cruzar com aquele lá que vai sair black e vai sair cálido. No nosso caso, não. A gente está assim, vamos ver. Mas o tempo vai se encarregando, e tudo isso que a gente está fazendo um treino com bola que está ficando muito legal, né? Porque tem diferentes pessoas levando com critérios já um pouco mais elaborados. Com pouco tempo a gente vai tendo um histórico que vai sendo montado, e aí a gente passa a ter maior assertividade nas decisões. Não, eu vou, depois eu te passo o contato. Tem uma
uma empresa, quer dizer, tem algumas, né? Uma delas, ela é especializada em microchip, sabe? E você deve conhecer isso também, né? Por causa dos bovinos e equinos, etc., né? E eu tive essa experiência com os cães, né? E assim, é fantástico, extremamente positivo, sabe? Agora, lógico que a variabilidade de peixe e o número de exemplares, isso tem que ser muito bem pensado, né? Porque uma coisa é você ter uma ninhada de 8 filhotes e microchipar, né? Outra coisa é você selecionar aí, que já é feita essa seleção, né? Sair de 1.000 é, nascimentos e chegar aí a microchipar, você vai ter que microchipar no máximo uns 10 ou 12, senão economicamente deixa de ser viável, né? Vamos dizer assim, né? Com certeza tem microchip para peixes, eu não sei, não acredito que tenha, né? Agora, tem uma questão de tamanho dos peixes também, porque o microchip é proporcional, né? Tem que ser proporcional, senão você vai matar o bicho, né? Enfim, mas depois eu passo um contato, que eu tive uma experiência muito positiva com essa empresa na época, sabe? Já tem alguns anos isso, né? Tem uns 6, 7 anos. Seria talvez pioneiro, né? No caso dos peixes, para esse tipo de aplicação que a gente está fazendo, né? Estaria fazendo. Sim, porque isso já é corriqueiro de ser utilizado nos criatórios, onde tem seleção genética para desempenho, para ganho de peso, para crescimento e tudo mais, né? Então, na verdade, eu acho interessante esse lance de o peixe que ganhou não competir de novo, né? É interessante que a gente impulsione uma rotatividade. A minha questão mais é porque na outra exposição ali a gente treinou um sistema de julgamento e no dia lá a gente fez uma adaptação, né? Isso nos deixou, até me lembro que o professor Mauro fez depois um questionamento, enfim, porque a gente não conseguiu avaliar se aquele sistema que a gente vinha treinando de fato daria conta, assim. Então, eu só queria ver para a gente combinar, de repente, como é que vai ser esse procedimento do julgamento, porque eu acho que aquele sistema que a gente treinou né, aqui, que está registrado, enfim, ele me parece que é interessante, para a gente ter um critério, assim, né, já pré-combinado, enfim. Não, mas está previsto, nós vamos usar o mesmo critério, sim, mas você lembra que na exposição teve aquela questão do tempo que a gente precisava, né? Mas vamos sim, vamos fazer julgamento com pontuação e tudo mais. Mas deixa eu acrescentar uma coisinha aí, porque pela fala do Ederson, não sei se ficou claro. Quando ele disse que um peixe que ganhou o primeiro lugar não vai competir de novo, na mesma categoria. Se ele for um Tossai, ele pode competir no Nissai. Depois pode competir no Oiá, para a gente ver a evolução do peixe. Ah, entendi. Ele não vai competir exatamente na mesma categoria. Primeiro, porque já passou da idade, né? Então, não ter repeteco. Então, o que o Mário colocou, que aqueles peixes que já foram da reunião, da exposição passada, que foram já premiados, não justifica eles voltarem agora, porque, primeiro, a gente nem tem esse controle, né? Que é um dos motivos da gente poder pensar e fazer o acompanhamento, ter a microchipagem para a gente ver a evolução do peixe, pô. Porque é muito comum nessas exposições lá fora, você vê o peixe no primeiro ano de vida, vê como é que ele evoluiu para o segundo, ele melhorou ou piorou. E no terceiro ano de vida, aí depois do terceiro ano, ele acabou. Passou o processo dele, chegou ao OIA e pronto, né? Então, o interessante é a gente para ver a evolução. Porque, às vezes, a gente projeta, né, num peixinho novo, imaginando que ele possa vir a ser aquilo, e pode vir a ser aquilo outro, depende. São vários fatores envolvidos. Só queria fazer essa chamada, né, para esse ponto, porque ele não pode na mesma categoria. Só isso. E uma outra questão aqui também que me ocorreu, dessa questão de ter as classes, né, como Tossai, Nissai e Oiá, e não por tamanho, como o pessoal lá nas Filipinas faz, né? E ali eles fazem pequeno, médio e grande, né?
que eu até tenho pensado, tenho olhado aqui, então, assim, eu tenho peixes que são da mesma desova, né? E tem nessa mesma desova aqui, desses meus maiores, tem peixe que está com 250 gramas e tem peixe que tem 150 gramas, são irmãos. Né? Então, assim, e aí, por isso que a questão do tamanho, eu poderia pegar esse com 150 gramas, esse aqui vai competir na categoria pequeno. Mas, na verdade, ele é um peixe que cresceu pouco, mas já é velho, né? Já tem... Daí e eu acho que essa questão importância... por idade, ele facilita. Daí a importância da microchipagem, para a gente poder ter esse acompanhamento. Né? Claro. Senão fica, como diz, um balaio de gato. Né? E a gente não vai conseguir, dessa forma, formar linhagens e poder fazer um trabalho de seleção, de fixação de características de linhagem para frente, que é o que nós estamos propondo fazer. Né? Eu acredito que daqui, já conversei com o Mário várias vezes, daqui uns 4, 5 anos, nós já estaremos assim, com um rumo razoável. Né? Nós estamos engatinhando agora, começando a construir esse processo, mas que é para a gente possa ter no futuro um direcionamento. Se você quiser um peixe assim, assado, cozido, você vai buscar o fulano, tem isso, ele está te garantindo, olha, é isso aqui que eu estou te entregando. É isso que a gente quer, né? Para a gente poder ter certeza de não perder tempo, de não perder cruzamento, que quingo é demorado. Pô, né? Então, vamos lá, Mário. Mestre, agora a gente vai ter que fazer igual lá no Kung Fu, né? Mestre, já tem 2 anos que você está falando que nós vamos levar uns 4 a 5 anos. Agora não. Isso é para não desanimar. É que ele é mineiro. O Mário, e uma outra coisa que eu acho que essa catalogação que o chip traz é, como o Hermílio falou lá, como tem um custo isso aí, a hora de passar a régua na seleção vai obrigar a ser a régua dura lá do gaúcho, né? Aqui só passa bom mesmo, não vai passar mais ou menos. Isso aí é bom, porque você não vai chipar 100 peixes que você não vai usar, né? Você tem que chipar alguns peixes que vai ser sua matriz, porque chipar peixe só para dizer que está chipado, eu acho que não tem sentido, né? Com certeza. Isso mesmo. Mário, só para esclarecer, que não ficou 100% claro para mim, essa dúvida do Ederson. Então, no dia lá, nós vamos fazer pontuação com, vamos dizer, uma papeleta, dizer lá, cabeça de 1 a 5, darará, ou nós vamos colocar por cor, como foi da outra lá. Só para a gente estar preparado mentalmente para o dia. Bom, do que eu já vivenciei de julgamento, sabe, o Fábio, a gente precisa estar com a caixa de ferramenta mais robusta um pouco, sabe? Vai depender do universo de peixes que a gente tiver, a gente vai fazer um mix de formatos de julgamentos. Por exemplo, em termos de juntar raças diferentes ou separá-las. Agora, a questão do julgamento, que a gente for julgar com pontos, nós não vamos julgar na papeleta, não, nós vamos julgar pelo menos no Google Forms, igual a gente fez nas outras vezes, para poder a gente facilitar a apuração de resultados. Não, sim, mas a pergunta não é se é via papel ou não, se é nesse formato da nota ou se é no formato como a gente fez na outra vez, por cor, o primeiro, segundo, terceiro. Mas já entendi que não, é o formato da ponto para todos os peixes. Avaliar cada um e dar a nota para ele, né? A princípio, sim, mas foi por isso que eu fiz o comentário da caixa de ferramentas, sabe? Porque aquele sistema das bolinhas que a gente usou aquele dia, aquele sistema, o pessoal usa aquilo, é quando tem muitos peixes dentro de uma exposição, que não é o caso nosso nos quinhos, e aí, assim, você tem 500 guppies para poder julgar, não dá para julgar planilhado, peixe por peixe, que você levaria uma semana para julgar tudo, sabe? Então, faço primeiro uma peneira.
nas bolinhas para poder tirar 10 e depois 10 são planilhados. No nosso caso dos quilos, que a gente deve ter assim, um número bem menor de peixes, aí acredito que a gente vai conseguir fazer tudo planilhado. Ô, Mário, e aquele aplicativo que você falou, eu não me recordo se mudou alguma coisa, eu lembro que você falou que tinha um aplicativo ou um software, não lembro exatamente, do Rio Grande do Norte, né? Ô Hermílio, sim, mas o aplicativo ele faria a mesma função do nosso Google Forms. Tá. Isso aí não caminhou mais, foi por falha minha de falta de tempo, que eu andei viajando muito, e eu precisaria ter feito videoconferência com o Paulo para poder terminar a configuração lá com ele. Mas ele já deixou, eu já mandei o critério todo que a gente usou para ele, e ele deixou pronto. O Paulo vai chegar aqui em Minas no dia 2. Então, assim, ainda não sei se a gente vai jogar no Google Forms ou no aplicativo, mas, independente, em qualquer um dos dois, a metodologia vai ser a mesma. Perfeito. A vantagem da gente usar a plataforma deles é porque a gente não teria que exportar para poder fazer a consolidação de resultados. A hora que a gente termina de julgar, já tá feita a pontuação final. Agora, beleza. Um senão que ele colocou, e aí foi por isso que a gente não conseguiu evoluir mais também, é porque a plataforma dele está preparada para trabalhar com 5 pessoas julgando. E aí eu falei com ele, não sei... Peraí, Emerson, deixa eu só fechar um pouquinho aqui, porque senão... E aí eu falei com ele, eu não sei quantas pessoas a gente vai ter. Então eu falei com ele, vamos deixar a plataforma pronta, se tiver 5 pessoas, até 5 pessoas para julgar, a gente usa a plataforma. Se vê que a gente tem 6 ou 7 pessoas, aí a gente pega e voltamos para o Google Forms, mas assim, a metodologia é a mesma, os mesmos parâmetros e mesma sistemática. Não temos, não. Sou eu de novo aí, eu não consegui soltar aquele formulário aí, eu vou soltar um formulário até amanhã lá no grupo nosso, perguntando para as pessoas assim, quantos peixes eu estou imaginando levar, em qual raça e tudo mais, é só para a gente poder ter uma ideia de ordem de grandeza. E aí, mas antes disso, até no final da semana aí, vamos ver se a gente consegue ter pelo menos uma ideia do que vai ser levado. Mas eu não me preocupei muito, é porque eu acho que a gente está com um número maior de aquários do que precisa. Nós temos aí 60 aquários para quilos. O horário do julgamento está previsto, se não me engano, é para 13 horas, é isso mesmo? Geralmente a gente coloca lá no edital 13, 13h30, mas ele vai acontecer ali entre 13h30 e 14 horas. A gente tem como praxe usar o horário de chegada dos peixes até meio-dia, mas no caso dos quinguios, que os peixes são maiores, peixes que vão estar viajando e tudo mais, a gente já vai ter uma estrutura pronta para, assim, quem chegar com peixe na quinta, na sexta-feira, os aquários já estão todos prontos lá, já está com água e tudo mais, para a gente poder ter a condição de soltar esses peixes antes para os bichos não sofrerem, sabe? Perfeito. Só estou com 2 corações aqui, se eu consigo levar meus peixão ou não, cara. Estou com medo de levar eles. São os peixes muito grandes, né? Precisa de um... Eu fui ver os sacos que eu tenho aqui, é de 10 micras só. Eu acho que ele é um saco muito fino para... Cara, não tem problema. Coloca um saco dentro do outro. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte. A hora que você tira de uma latitude daí do Rio Grande do Sul e traz para Minas, isso melhora o sistema imune e as cores dos peixes. Agora, se levar de volta, prejudica. Pois é. Essa foi ótima, Mário. O Mário... Na verdade... Eu queria ver se eu levava... Eu queria ver se levava até para vocês poderem ver ao vivo tal, aqueles tigrados, né? Mas eles estão muito grandes, assim. E, infelizmente, eu não consegui filhotes bons ainda. Né? Então, mais próximo da linha do Equador, não tem problema. O oxigênio expande e o peixe fica melhor. Agora, a hora que vai para o sul, aí é problemático. Na verdade, o medo do Ederson é ele trazer e, de fato, não voltar com eles. Esse que é o problema. Por isso que ele está aí falando
tá preocupado, que não sei o quê. Olha, o Mário no marketing digital ele ia dar certo, viu? Ia bem. Não, mas esses têm que ir, esse que é o problema deles, esses têm que voltar, né? Mas, enfim, vamos até quinta-feira aí para decidir. Não, e uma coisa que eu acho também que a gente vai começar a fazer aí com uma certa frequência é o que foi o jeito que o Mauro me contaminou com os quinguios, né? A gente fazer permutas também de filhotes mais jovens e tudo mais. Então, por exemplo, eu queria aproveitar essa vinda sua aqui e os filhotes do casal que você mandou, dar uma entrada lá e dar uma escolhida também, para a gente poder aumentar essa interação e aumentar essa matriz de cruzamentos, para aumentar a nossa possibilidade de assertividade e de ter mais animais sem gene de despigmentação, para a gente poder conseguir dar continuidade nas coisas, né? Senão a gente morre na praia. Então, você brincou aí dos peixes só irem, mas não seria uma má ideia, não. Uma próxima aí, os peixes poderiam só ir mesmo e fazer um leilão no final, alguma coisa assim, para troca de genética mesmo, né, do pessoal. Óbvio que a pessoa não vai levar, se tiver um só peixe daquela espécie, a pessoa não vai levar. Mas se tiver mais, já disponibiliza a matriz já, né? Seria muito bom. Muito obrigado pelo seu comentário. Esse é justamente um dos objetivos. Mas eu tenho explicado para o Rômulo. O Rômulo é aquele rapaz que coloca as coisas da organização lá no grupo. Aproveito até para poder agradecer e parabenizar o Rômulo pelo trabalho brilhante que ele vem fazendo. Sem ele, a gente não conseguiria fazer as exposições que a gente tem feito. Mas o objetivo é justamente esse, viu, Emerson? É a gente ter condições, dentro de pouco tempo, da gente levar os peixes e colocar os campeões para leilão no final da exposição. Porque, além de remunerar bem e ser uma premiação para o criador e tudo mais, é a oportunidade que a gente tem de estar disseminando genética boa. Isso está muito ligado ao que a gente conversou na última reunião, no último vídeo aí, que eu coloquei aí na sexta-feira, que não tendo exposições, não tendo um processo de julgamento, o Hermínio já falou sobre isso várias vezes, o Ederson já falou sobre isso várias vezes, que é a doença do criador, né? O criador que só ele que vê os animais que ele está criando, para ele está lindo, maravilhoso, e é crucial para a evolução racial e do processo de seleção que mais olhares para a gente ver assim, não, eu não estou vendo que eu estou selecionando isso, mas que os peixes estão ficando com aquele defeito, né? E isso é importante para a gente, e ainda mais diante desse cenário aí agora, com a limitação de importações. Essa questão da limitação das importações tem o lado negativo, mas, por outro lado, isso vai nos forçar a melhorar critérios e compartilhamento de genética. E disso aí a gente pode sair menores ou maiores, vai depender de como que a gente vai conseguir conduzir esse processo, né? Então, só aproveitando o gancho aí, né, de matrizes, de material genético, lembrando que aqui em São Paulo vai ter, né, um outro evento no dia, acho que é dia 19, não, né? 19 de março, eu acho. 19 de março, que vai ter também os criadores participando, vai ter o Sakai, vai ter, quem mais? Não sei se é o Fuji, se é o Minoru que está também, né, que vão... O Sakai, o Fuji, a Simone... E Ishi, acho, não sei se é Ishi ou Ishi. Não lembro. O Fuji vai também. Então, essa vai aí ter foi aí... o máximo, viu? Que é 19 de março e eu apareci lá 19 de fevereiro. Não brinca! Você não viu lá no grupo? A sorte é que a casa da Simone é do ladinho.
Aí eu fui conhecer os peixes dela lá, fui conhecer. Puta, cheguei lá, tudo fechado, falei, nossa, que estranho. Aí fui olhar, falei, nossa, é daqui 4 semanas. Pouquinho adiantado. É isso que é uma paixão pelos bichos. Então, só aí, né, que, lembrando, então, que tem aí um outro evento, o pessoal também que quer, né, ter a possibilidade de repente, adquirir esses quinhos, que com certeza são de boa genética. Eu estou planejando ir nessa exposição de São Paulo do dia 19, e, inclusive, acho que eu vou de carro, para eu poder voltar com porta-mala mais... Se não me engano, foi o Minoro também que estava com problema de transporte, né? Falando, a caixa é muito grande e ele queria, vou pagar alguém para carregar a caixa. Carregar. O povo vai para trazer bastante. Eu e o Mauro, a gente tem conversado muito sobre isso, sabe, Rosana? Que a gente tem que aproveitar a variabilidade genética que ainda tem por aí, e a gente pensando algumas coisas para poder ter um patrimônio genético preservado aqui, porque ninguém sabe o que sobra no final, ao final de uma temporada sem importações e com os brasileiros assim, com pouca gente interessada em aprender um pouco mais e subir a régua, né? Combinado. Beleza. Então. Boa viagem para todo mundo, venham com Deus e valeu, obrigado. Tenhamos aí uma boa exposição, uma boa evolução aí dos nossos trabalhos aí, que vai ser para a gente poder comemorar um pouco tudo de bacana que a gente tem feito. Tá, gente. Boa noite. Boa noite, boa viagem, pessoal. Boa viagem. Boa viagem. Boa semana. Abraço, boa semana.